nós precisamos estar certos de que o Senhor não desampara, de que o Senhor não faz mais ou menos. Ele não dá metade da bênção, ou 99,9% da bênção, Ele dá 100% da bênção, amém? E amados irmãos, nós aprendemos nas Sagradas Escrituras que o trabalhar divino ocorre em nossa vida de maneira perfeita, porque aquele que opera é perfeito, de maneira perfeita, porque aquele que opera é perfeito. Então, sendo Deus perfeito, todo o seu agir é completo, eficiente e suficiente. Nada fica a desejar. Nós não sabemos de coisa alguma. O que sabemos é muito pouco. Se o Senhor não tivesse se apresentado a nós, nós não saberíamos quem Ele era. Mas Ele se apresentou. O Senhor sempre age, igreja, no momento certo. Não podemos esquecer que o tempo de ação pode ser diferente em cada pessoa. Porém, a base e os seus resultados sempre serão conforme os princípios bíblicos, amém? Não os princípios do homem, não os princípios da igreja, mas os princípios bíblicos. E nós temos uma responsabilidade de passar isso aos nossos filhos. Eu e Damares já passamos para os 3, e hoje são adultos. Passamos também para os nossos netos, mas os seus pais têm passado, e continuarão passando, continuarão ensinando. A família é a célula máter da sociedade. Foi assim que aprendi. A igreja é composta de famílias. O Senhor nos ensina que precisamos vigiar e orar. Os dias são maus, os dias são difíceis, mas o nosso Deus continua bom, o nosso Deus continua poderoso, o nosso Deus continua derramando da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia. Agora, meus irmãos, o ser perfeito e absoluto, o Deus, o ser perfeito e absoluto, Ele demonstra o seu amor conosco através do seu incomparável amor, maravilhosa graça, pela qual somos salvos por meio da fé que depositamos nele. Então, a presença do Espírito Santo nos faz perceber a necessidade de louvá-lo e adorá-lo. É o Espírito de Deus quem traz isso à nossa mente, no nosso coração. O que foi que o Senhor diz? O que é que a Bíblia diz? Tende fé em Deus. E eu tenho dito para os irmãos que tudo aquilo que faz referência ao Senhor, ao nosso Deus, tudo é por fé. Agora, Ele mostra as suas promessas, Ele anuncia as suas promessas, e pelas promessas que o Senhor já anunciou, através da sua palavra, nós estamos vivendo os últimos dias, e nós vivemos os últimos dias porque está escrito na palavra. Mas, pastor, quando começaram os últimos dias? Quando Jesus Cristo veio e entregou a sua vida ali no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Ali começaram os últimos dias. Então nós não temos ideia de quanto tempo teremos, mas uma coisa é certa: a presença do Senhor está garantida em toda e qualquer situação. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena. 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos não representam absolutamente nada diante da eternidade, aleluia. E a gente vive tão pouco. Ô irmão, passa rápido. Passa rápido demais. Então nós precisamos aproveitar. E a única maneira da gente aproveitar e aproveitar bem e ser abençoado é procurar viver
conectados com o Senhor, procurar viver conforme os seus princípios. Estar em Cristo significa o reconhecimento de que Ele é o Senhor, único e suficiente Salvador. E isso nos faz procurar a viver no temor do Senhor. Eu não vou perguntar quantos leram a Bíblia durante a semana, porque eu sei que todos leram. Pelo menos hoje leu. A palavra, ela precisa ser guardada no nosso coração. O salmista é muito claro, e a tradução deixa uma clareza extraordinária. Ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Palavra escondida no coração, guardada na mente, não isolada, mas sendo praticada em todos os momentos da nossa vida. Procurar estar no Senhor nos faz entender da necessidade de louvá-lo, de adorá-lo, e nos faz também perceber a necessidade de que mantenhamos acesa a chama do temor do Senhor. Irmãos, eu não sei como é que tem gente aí fora que faz piadinhas com as coisas sagradas. Jesus, com Deus, pegando até parte da palavra de Deus e mudando totalmente seu sentido. A Bíblia diz que Deus é santo. E lá nos céus, lá diante do trono, os anjos, os arcanjos, os querubins, todos estão declarando: santo, 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 santo. Lá na sala do trono é direto: santo, 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 santo é o Senhor. Nós não somos santos, segundo o conceito humano, mas o Senhor nos diz que é para ser santo. E todas as vezes eu repito, porque ser santo, segundo o conceito divino, é não aceitar tudo aquilo que o mundo tem como normal, mas que é contrário aos princípios bíblicos. Tenho dito também que temer a Deus não é ter medo de Deus, mas amá-lo com respeito. Eu vi essa definição há muitos anos do pastor Paulo Hortêncio. Eu disse para ele: vou estar usando isso aqui, pastor. Temer a Deus é amá-lo com respeito. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 9, versículo 10, está escrito: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Olha só, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Irmãos, o livro de Provérbios nos ensina sobre sabedoria e conhecimento do Senhor. Por favor, preste atenção no que eu vou colocar para não dar um outro sentido. Meus amados irmãos, olha, em uma sociedade democrática e equilibrada, que mantém os princípios judaicos cristãos ativos, ninguém é maltratado por praticar o bem. As autoridades legitimamente constituídas são aquelas eleitas pelo povo de maneira honesta. Eu me lembro que viagem que fizemos, eu, Damares, mais 3 irmãos, e lá nos Estados Unidos eu queria comprar um óculos de uma determinada marca. E chegamos no local, a pessoa ofereceu, eu digo: tá legal, tá não sei o quê. Aí a pessoa que estava ao meu lado disse: pastor,
Isso aí não é, como é que chama? Não é verdadeiro, como é? Isso aí é pirata. Eu não quero nada pirata. Eu não quero. Uma coisa que não é, e você apresentar como sendo. Nós não queremos, em Cristo, jamais queremos nos apresentar de uma forma e na realidade sermos de outra. Não, não. Então, aquelas autoridades que não foram legitimamente escolhidas pelo povo, não podem ser consideradas como ministros de Deus para promover o bem e coibir o mal. Porque, inclusive, não aceitam a existência de Deus. E aí, irmãos, em tais situações, não governarão bem porque não conhecem e não aceitam a ética, os valores e propósitos divinos contido nas Sagradas Escrituras. E aí a gente percebe, como povo de Deus, que temos uma responsabilidade muito grande. Não somente responsabilidade com a nossa família, mas a responsabilidade de testemunhar através do nosso procedimento e da nossa palavra que somos discípulos de Cristo. Essa responsabilidade é tremenda. E vejo também que é grande a nossa responsabilidade como povo de Deus na hora de escolher aqueles que exercerão autoridade sobre nós. Não somente sobre nós, sobre nossos pais, sobre nossos filhos, sobre nossos netos. Porque conhecemos a palavra e procuramos viver conforme os princípios contidos nela. E o fato de conhecermos a palavra e procurarmos viver conforme os princípios contidos nela, o Senhor também nos diz que precisamos proclamar essa palavra. É o ide. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o nosso compromisso. Mas pastor, as pessoas não dizem nada, mas continuam na mesma. Peraí, olha, quando chegar diante do Senhor, eles não irão dizer que ninguém falou a verdade para eles. Não, irmãos, essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. É claro que quando a gente ministra a palavra e muitas pessoas vêm à frente, há alegria no coração. Mas a alegria no coração também quando não vem ninguém, e porque proclamamos a palavra, e a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Por quê? Porque não somos nós que iremos convencer as pessoas. Nós fomos e somos convencidos pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos convence da verdade, né? É Ele quem nos convence da necessidade de nos voltarmos para Deus, porque esse convencimento, ele é o conhecimento do pecado, ele é o conhecimento da verdade, ele é o conhecimento do juízo, e aí nós reconhecemos que somos pecadores, nos prostramos diante do Senhor, pedimos perdão de coração, e o que é que acontece? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Amada igreja, Jesus Cristo é a única esperança do Brasil e do mundo. A nossa esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança está naquele que, levado ao Calvário, ali no Calvário foi colocado sobre ele o pecado, a iniquidade de toda a humanidade. Cerca de 750 anos antes, mais ou menos, Isaías teve uma visão daquilo ali e escreveu e disse: olhando para ele não se via parecer nem formosura. Ele entregou a sua vida. Ele foi lá
Sabe onde? No inferno. Esmagou a cabeça de Satanás. Tomou as chaves do inferno e tomou as chaves da morte. Está aqui. Chave do inferno, chave da morte. Agora você imagina, ele sozinho, tudo quanto é de coisa ruim, de demônio que não presta, querendo destruí-lo, nem se aproximavam dele. Aquele que tem todo poder. É a nossa viva esperança, irmãos. Aleluia. Aquele que tem todo poder é a nossa viva esperança, que vive para sempre. Então, meus amados irmãos, a nossa confiança está firmada naquele que não falha, naquele que não esquece, naquele que não discrimina, naquele que não rejeita, naquele que jamais perdeu uma batalha e jamais perderá qualquer batalha. O seu nome é Jesus, aleluia. Ao Senhor toda honra, toda glória, todo louvor e todo aplauso. Agora, irmãos, enquanto estivermos aqui na terra, nós temos direitos e deveres. Minha máscara está aqui. Estou falando, distância, mas vocês estão todos com máscara. Pastor Murilo, equipe de louvor. Obedecemos. As cadeiras estão separadas aí. Muitas cadeiras com a fita zebrada, ninguém pode sentar. Há uma determinação de distância e nós estamos cumprindo. Nós temos o dever de cumprir. Pagar os nossos impostos, pagar as nossas obrigações. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele ali com seus discípulos, em Mateus 22, capítulo 22, versículo 21, parte B, ele nos dá uma lição tremenda. Todo o povo de Deus conhece, quando ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Veja só, Jesus não absolutiza o poder da autoridade exercida pelo homem, nem isenta a responsabilidade do povo de Deus em cumprir os deveres com a sua pátria. Precisa entender. Por que hoje tantas coisas acontecendo? A nossa omissão lá no passado. Igreja não tem que se envolver com o negócio de partido político, nada disso. Não. Mas procurar exercer o seu papel como cristão e como cidadão, não colocando como autoridade alguém que é a favor do aborto, é a favor do casamento entre pessoas do mesmo sexo, é favorável à ideologia de gênero, é favorável à liberação das drogas. A polícia no Rio de Janeiro não pode subir ao morro há muito tempo, porque um determinado ministro disse que a polícia não pode subir. E os caras estão fazendo o que lá? Tudo de braços cruzados. Conversa. Uma autoridade. Agora, irmãos, ainda não somos somente espírito. Nós somos espírito, alma e corpo. Agora, a nossa viva esperança, que é Jesus Cristo, não morre na hora da crise, não desaparece na hora da pandemia, não se esconde na hora dos terremotos, não se ausenta diante das tsunamis. Então, como servos do Senhor, não vivemos com medo, aleluia. Não. O que é que o homem pode fazer com a gente? No máximo destruir esse corpo, no máximo destruir, e subindo para o encontro com o Senhor recebendo a gente.
Vocês viram lá no Paquistão, né? Cristãos sendo executados. Tão. Que coisa terrível. E pensar que no Brasil existem pessoas e instituições que defendem aqueles bárbaros. A gente precisa orar pela janela 1040. A gente precisa orar porque lá fora, a gente precisa orar também e ter sabedoria, crente, amado do Senhor, de fazer escolhas certas. Qual é o propósito? O propósito maior hoje no Brasil: impedir a realização de cultos, pedir que os crentes se reúnam, prender pastores. A minha está no ar ali. Eu vou fazer o quê? E a gente vai dar voto para esse povo? Não. Tem que ter sabedoria, gente. Agora, meus irmãos, a nossa esperança, além de vida, ela tem poder sobre todas as coisas. Aí às vezes as pessoas não entendem, pastor, se é assim, porque então acontecem coisas terríveis? A igreja já sabe que a minha resposta é a mesma, porque Deus deu ao homem o livre arbítrio, o direito de escolha, e Ele não interfere nisso. Agora, o nosso papel como igreja, além de agir, o papel maior ainda é de orar, é de vigiar, é de apresentar diante do Senhor, porque a batalha é espiritual, gente. É espiritual. Então a gente está orando muito pouco, tem que orar mais. Tem que orar mais. Pode vir qualquer aperto, vai passar. Vai passar. Mas precisamos fazer a nossa parte, aquilo que nos compete. Como servos do Deus vivo e verdadeiro, jamais permitiremos que o reino da terra nos transforme em traidores do reino de Deus. Aleluia! Por isso que aqueles homens estão sendo executados, porque eles não aceitaram se transformar em traidores de Deus. O mundo pode dizer que Jesus está morto. O mundo pode dizer que Jesus está superado. O mundo pode dizer que Jesus é a história do passado. Mas Ele está vivo, assentado à direita de Deus o Pai, como Deus o Filho, intercedendo por nós. Aleluia. Rapaz, de tanta coisa a gente vai ter medo de quê? Não. Mas temos que ser prudentes. Prudentes. A palavra nos ensina sobre isso. Aleluia. Deus não fará o que nos compete. O que é que Ele faz? Ele nos orienta, fortalece, protege, capacita para que guardemos o nosso coração de todo o mal. Está ouvindo muita notícia, o coração está ficando pesado? Para de ver notícia, cara. Vai ler a Bíblia. Bota um hino lá. Eu não sei se acontece com você, mas aí começa a ver aquelas notícias, aquelas coisas que acontecendo no Brasil, que começa a dar nojo. Epa, peraí, para. Vou ouvir uma mensagem aqui, vou ouvir um hino, vou abrir a Bíblia, vou ler a Bíblia. Aí você vai sentindo um alívio. Vai passando. É assim, irmãos. Então a gente não pode ficar desconectado desse Deus tremendo e maravilhoso. Aleluia. Agora veja só. Jesus Cristo é a esperança que não morre e nos adverte contra as falsas esperanças. Entendeu? Jesus é a esperança que não morre e nos adverte quanto às falsas esperanças. Vai ler a Bíblia? Senhor, em nome de Jesus, me dá a interpretação da tua palavra. Começa a ler do início do capítulo. Tem muita coisa por aí. Acaba de dizer assim, não, você está salvo. Acabou, meu filho, você está salvo.
Fique tranquilo, faça o que você quiser. Está salvo, está salvo. Danoso. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, receberá o quê? Agora, a salvação não é um perde-ganha. Ganha de manhã, perde meio-dia, reconquista de tarde, de noite quase perde. Não, irmãos. Não. A nova criatura tem que estar firme. A nova criatura cai, mas não permanece caída. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E o que vale? A palavra diz: o que é que vale em tudo? Ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. É isso. E eu tenho perguntado aos irmãos: como é que está o Senhor na sua vida? Qual é o lugar que Ele está ocupando? Ele precisa ocupar o primeiríssimo lugar. Ele precisa ser a razão maior do nosso viver. Isso não vai tornar ninguém perfeito, porque o único perfeito foi o Senhor. Mas o Deus eterno continua trabalhando na nossa vida, para que possamos, Ele vai mudando o nosso caráter, para que tenhamos um caráter semelhante ao caráter de Cristo. E eu tenho enfatizado com os irmãos, que não é só deixar o Espírito de Deus trabalhar, é deixar que Ele trabalhe e aceitar tudo aquilo que Ele está dizendo: isso aqui não presta, joga fora, isso aqui muda conceitos, muda sentimentos. Ele faz isso, e aí a vida passa a ser diferente. O que antes tinha valor, hoje não tem mais. E o que não tinha valor, passa a ser valorizado. Porque as coisas que vemos são transitórias, são perecíveis, mas aquelas que não vemos são eternas. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor Jesus nos orienta. Porque o que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer no próximo mês? O que é que vai acontecer no próximo ano? Calma. Mateus capítulo 6, apenas os versículos 33 e 34, Jesus Cristo nos diz: mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Algumas versões que dizem: basta a cada dia o seu mal. O que é que acontece aqui? Nesse texto, o que é que o Senhor Jesus faz? Ele nos dá uma direção, melhor dizendo, Ele nos dá uma ordem. Ele nos dá uma ordem. E o que é que Ele faz mais? Ele nos dá uma promessa. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí você lê o anterior, começa do início, para você ver. Entendeu? Agora, irmãos, a ordem é o quê? A ordem é que a gente busque o governo de Deus. Mas não está dando ordem para abandonar o governo da terra. A gente busca o reinado de Deus. Agora, esse reinado de Deus em nosso coração, ele tem que estar em primeiro lugar. Deus e não nós deve ocupar o topo da nossa agenda. Aleluia. Quando cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida e supre as nossas necessidades. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Quando Jesus disse lá para os seus discípulos, eu falei agora há pouco: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma determinação para a sua igreja. E nós somos igreja de Cristo. Então, meus irmãos, nós devemos apresentar diante do Senhor. Devemos estar prostrados diante do Senhor. Orar em todo tempo.
Pastor, a senhora dirigindo, oro. Claro que eu não fecho os olhos. Eu vou fechar os olhos dirigindo? Eu não fecho muito aqui. Não sei porquê. Orando, clamando ao Senhor. Vem a dificuldade, louvado seja o nome de Jesus. Ó Senhor, em nome de Jesus, livra-me, guarda-me de todo mal, livra minha família, Senhor, livra os membros da tua igreja, aqueles que estão indo lá e recebendo a palavra, Senhor, guarda, protege todos os familiares, Senhor, que os projetos de todos não sejam projetos contra a tua vontade, mas projetos conforme a tua vontade, em linha com os teus princípios. Aleluia. É assim que a gente tem que fazer. Eu vou encerrar, equipe louvor. Agora, se você deseja que os seus problemas sejam resolvidos conforme os princípios divinos, então coloque Jesus Cristo em seu coração como Senhor, único e suficiente Salvador. Escutem, quando Deus nos permite passar por circunstâncias adversas, dolorosas, dificílimas, Ele vai ter sempre um propósito. Ele não mandou a adversidade, mas nós passamos. E uma coisa tremenda, Ele não nos abandonou, Ele está passando junto com a gente. Aí o Senhor faz o quê? Qual é o propósito maior? Amadurecer-nos e promover a sua própria glória. Para que a gente possa ver que verdadeiramente a gente precisa viver para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Eu concluo dizendo que a nossa esperança não tem medo de desafios. A nossa esperança não tem medo de crises. A nossa esperança não tem medo de pandemias. A nossa esperança não tem medo de terremotos. A promessa da nossa esperança é estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Agora, que nós jamais nos esqueçamos de reverenciar a Jesus, reverenciar ao Senhor, como Senhor. Reverenciar a Jesus como Senhor da nossa vida. Amém? Amém? Fiquemos de pé, equipe do louvor. Seguro estou nos braços.